Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Que o Senhor te use como sempre. E nos abençoe como nunca. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Feliz de poder estar aqui mais uma vez para, juntamente com todos os irmãos, toda a igreja, podermos adorar o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero expressar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Paulo Lima, que sempre tem dado assim a honra a gente poder estar aqui se alegrando juntamente com os irmãos. Glória a Deus. É uma satisfação imensa, uma alegria muito grande poder sempre estar aqui envolvido com os irmãos, os trabalhos dos irmãos em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de ler juntamente com vocês trecho da palavra do Senhor que se encontra em Eclesiastes. Olha aí. Glória a Deus. Capítulo de número 8, capítulo de número 9. Esse versículo de número 8. Glória a Deus. Todos encontraram, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Mais uma vez. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Podem se sentar na oração do Senhor Jesus. Quando a gente fala de oportunidade, a gente fala de portas que se abrem e também portas que se fecham em nossas vidas. E nós vemos em diversas histórias da Bíblia pessoas, homens, mulheres, que tiveram a sua oportunidade, tiveram a oportunidade de fazer a vontade de Deus, fazer o querer de Deus, fazer aquilo que Deus tinha colocado como propósito na vida delas. E Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na vida do pastor Paulo Lima, tem um propósito na vida da irmã do próprio Carlos. Cada um tem um propósito de Deus. Nós nascemos para um propósito. E quando a gente fala de tempo na Bíblia, a gente fala de tempo. Há dois tempos. Há o tempo cronológico, que é o nosso tempo, chamado Cronos, e é o tempo de Deus, é chamado Kairos, é o tempo do Senhor. Cronos é um personagem na mitologia grega, e ele é gerado por Urano e Gaia. Urano é o céu e Gaia é a terra. E ele destrona o seu pai, depois que ele é gerado pelo céu e pela terra. Isso é a mitologia grega. Não vai procurar na Bíblia, você não vai achar isso aqui. Quem estudou história, estudou um pouco de história, sabe disso. Então, na mitologia grega havia o Cronos. Ele foi gerado por Urano e Gaia. Urano representava o céu e Gaia representava a terra. E ele destrona o seu pai, ele destrona o céu, e ele ocupa o lugar
lugar do seu pai. Ele se casa com a sua irmã, por nome de Régia, e ele tem filhos com ela. Mas como havia uma profecia que um dos seus filhos ia destronar ele como ele destronou seu pai, ele gerava, ele fecundava a sua mulher, e quando a sua mulher gerava os filhos, dava luz, ele ia lá e devorava os filhos. E ele fez isso com todos os filhos que lhe nasceram. Somente o último filho, por nome de Zeus, e ela colocou o nome de Zeus, e ela não entregou para ele devorar, mas entregou uma pedra enrolada num manto, num pano, e ele, achando que era criança, ele pegou e devorou aquela pedra, e Zeus depois conseguiu mandar ele para o Tártaro, da onde diz a mitologia que ele está preso até o dia de hoje. Mas Cronos, ele simboliza o tempo que gera e no mesmo tempo ele devora. Ele é, aleluia, aquele que gera, e ele no mesmo tempo é aquele que devora. É o tempo Cronos, é o tempo que você nasce até o tempo que você morre. É o tempo que você é gerado, você vem, aleluia, até a luz, recebe a luz, e depois você passa o tempo, você sai da sua criancice, entra na sua mocidade, passa pelo tempo de velhice, e daí chega o tempo de você ser consumido, que é o tempo, aleluia, da sua morte. Esse é o Cronos, a cronologia humana. É o segundo, é o minuto, é a hora, é o dia, é a semana, é o mês e é o ano. Esse é o tempo Cronos, é a minha agenda. Aleluia. É o meu tempo de nascer até o tempo de eu envelhecer e morrer. Esse se chama o tempo Cronos, o tempo que nos devora. A gente tem, aleluia, com 18 anos está com cabelo preto, não tem uma ruga na cara, não tem uma dor nas costas, não tem nada, mas passa-se os tempos. Quando você chega na casa dos 40, você já começa a sentir dores, você já começa a sentir cansaço, você começa a sentir, aleluia, enfermidades, infecções, os nervos começam, aleluia, a inflamar. E você continua vivendo, mas vivendo de um jeito mais desgastado. Os seus ossos já não são os mesmos, as suas forças já não são as mesmas. Você que gostava de ir para a vigília já não gosta demais porque você gosta de dormir. Então, porque é o tempo que nos consome, Cronos. Esse é o tempo, aleluia, da nossa cronologia humana. É o tempo de eu nascer até o tempo de eu morrer e ser sepultado. Esse daí é o tempo em que Salomão ele deixa registrado: há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Então esse é o tempo cronometrado. Você pode ter certeza que daqui a um tempo você vai ser consumido. Eu vou ser consumido. É o nosso tempo cronológico. É o tempo cronológico. Mas também tem outro personagem na mitologia grega que se chama Kairos. Kairos ele é um personagem que ele não tem nenhum pelo no corpo, ele é liso. Ele tem asas, ele é bem ligeiro, bem rápido. Ele é careca e ele só tem uma mecha de cabelo aqui na frente. Aleluia. Ele, quando ele passa perto de você, a única maneira de você pegar ele é por aquela mecha de cabelo que ele tem na frente. Porque se ele passar e você tentar pegar ele por trás, você não vai conseguir, porque ele já passou. É o tempo que se passou e você não consegue pegar ele porque ele só tem aquela mecha de cabelo aqui na frente.
Então, quando você vê que ele está vindo, você tem que correr e catar naquela mecha para poder segurar ele, porque se você deixar passar, aleluia, você não consegue pegar ele mais. Isso daí se chama Kairos. Esse personagem se chama Kairos. Kairos quer dizer o tempo de Deus, o tempo do Senhor. É o tempo em que Deus sai da sua eternidade e invade a cronologia humana. Deus sai lá do céu e invade, aleluia, esse tempo aqui, esse lugar que nós estamos, aleluia. Ele sai da eternidade e vem aqui, aleluia, para dar a oportunidade para alguém. E se alguém tiver preparado, se alguém tiver, aleluia, alertado, ele vai olhar e ver que é uma oportunidade de Deus. E ele não vai desperdiçar essa oportunidade. Ele vai ver que essa oportunidade está vindo, então ele já vai de encontro e vai agarrar por esse topete, não vai deixar escapar de jeito nenhum. Mas tem pessoas que ele não percebe, ele não consegue perceber que Deus está dando a oportunidade, aleluia, Deus não, seja para você ter dado glória. Deus está dando a oportunidade para alguém mudar a sua história, mudar a sua situação, no meio, aleluia, do cronos da sua vida, deixar Deus fazer algo, aleluia, através de você, através, aleluia, das suas obras. Então, quando essa oportunidade vem, a gente não pode perder de maneira nenhuma. E quando é que eu sinto, pastor? Quando é que eu tenho, aleluia, essa previsão que Deus vai me dar uma oportunidade? É por isso que eu li aqui: em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Por quê? Porque nós não sabemos a hora que Deus vai invadir o cronos. Não, era para você ter dado glória. A gente não sabe a hora em que Deus vai invadir o cronos para nos trazer uma oportunidade. Quando Ele vem, aleluia, oh glória, a primeira coisa que nós precisamos estar preparados, com as vestes brancas, com as vestes limpas, aleluia. E como vamos perceber, aleluia, com o azeite que está sobre a nossa vida, com o óleo que está sobre a nossa vida, com a unção que está sobre a nossa vida. Quem é ungido, quem tem unção, ele não perde a oportunidade. Ela está entendendo porque ela está dando glória. Quem tem unção, ela não perde, aleluia, de maneira nenhuma, a oportunidade que Deus está dando. Aleluia, oh glória. Tem alguém que entendeu? Isso daqui só foi uma introdução. Eu vou falar de alguém aqui na Bíblia que o presbítero José já falou, de Davi. Davi, aleluia, estava no campo. Davi estava, aleluia, no campo, e Deus, aleluia, mandou Jessé ir até a sua casa, ungir alguém, aleluia, para ser rei de Israel. Era ele. Ninguém ia tomar aquela unção, ninguém ia roubar, aleluia, aquilo dali, porque estava preparado para ele. Jessé, aleluia, chama os seus filhos, vem, aleluia, 7 filhos, e Davi não veio, porque Davi não estava em casa, mas a unção era para ele, a oportunidade era dele, aleluia. Ele não estava em casa, mas a oportunidade era dele, aleluia. Ele não ia perder aquela oportunidade de jeito nenhum, aleluia. Ele poderia fazer manha, ele poderia, aleluia, ser egoísta e dizer: não, papai não me chamou, papai não me convidou, eu não vou, agora eu não vou também, já que Jessé, aleluia, não me chamou, eu não vou também agora que Samuel está chamando. Mas não, ele não perdeu a oportunidade. Ele largou as ovelhas e saiu correndo para receber a unção. Quando ele recebe a unção, pastor Paulo Lima, ele não volta, aleluia, ele não fica dentro da sua casa, ele não quer tomar o trono, ele não vai atrás para reivindicar o rei, ele volta para as ovelhas de seu pai. Quando ele volta para as ovelhas de seu pai, Deus dá para ele, sabe o que? Uma prova. Qual que é a prova? A prova é o urso vem,
para pegar as ovelhas. Seu pai, ele pega e rasga o urso no meio. Depois Deus dá outra prova, aleluia, manda o leão, porque não tem como a gente rasgar leão e rasgar um urso se não estiver debaixo da unção. Não tem como a gente vencer a carne, como vencer o inimigo, vencer, oh glória. Tem alguém que está entendendo? Davi não poderia vencer o leão, o urso antes da unção, porque é a unção que faz a gente destroçar o animal perigoso, a fera no campo. Davi volta, aleluia, para o seu rebanho, e Deus dá duas provas para ele, o leão e o urso. Ele passa na prova, só que daí um dia ele está lá com as suas ovelhas, aleluia. O seu pai tem uma ideia: eu vou mandar uns queijos lá para os meus filhos que estão na guerra. E olha só, Deus estava dando a oportunidade para Eliabe, Deus estava dando a oportunidade para Samar, Deus estava dando a oportunidade para Aminadab, Deus estava dando a oportunidade, aleluia, Deus, para Saul e também para Abner, seu capitão de 1000, e eles rejeitaram durante 40 dias. 40 dias rejeitaram a oportunidade que Deus deu. Sabe por quê? De medo. Porque quem tem unção tem medo, quem não tem unção tem medo. Mas quem tem unção, ele não se acovarda. Oh glória, ela entendeu de novo. Quem tem unção não se acovarda, ele sabe a hora da oportunidade chegar. Não vai perder de jeito nenhum. Nós não vamos perder de jeito nenhum. Aleluia. Nós não vamos perder de maneira nenhuma a oportunidade que Deus está nos dando. Engraçado, ele matou o leão, o urso, ninguém viu. Agora Deus vai dar uma oportunidade para ele fazer algo maior e todo mundo vê. Aleluia. Oh glória, aleluia. O seu pai resolve mandar os queijos, resolve mandar, aleluia, uns grãos tostados, resolve mandar um mel, um leite para eles lá, e chama Davi. Olha só, oh glória. Davi poderia falar: não, estou cuidando das suas ovelhas. Mas Davi não. Davi falou: vou der, pode deixar que eu der. Sabe por quê? Porque quem serve tem prazer em servir. Quem serve, aleluia, não fica medindo consequências. Não, eu sou pastor das ovelhas. Não, aleluia, eu vou lá levar, papai, pode deixar. Vou trabalhar no iFood agora, vou de jumento levar comida lá para os meus irmãos. E ele sai com aquele jumentinho de madrugada, olha só, de madrugada, ele levanta de madrugada e vai levar comida para os seus irmãos. Quando ele chega lá, ele chega no tempo de Deus. Ó, quando ele chega no tempo de Deus. É o tempo que o gigante Golias está saindo, aleluia, para desafiar o arraial de Israel. Oh meu Deus do céu, oh glória, aleluia. Era o tempo da oportunidade, era o Kairos passando e ele, aleluia, pegando, segurando firme naquela tocha de cabelo, dizendo: essa daqui eu não perco de maneira nenhuma, essa oportunidade eu não perco de jeito nenhum, porque Deus só vai dar oportunidade no tempo de crise. Deus só vai dar oportunidade no tempo de guerra. Deus só vai dar oportunidade, aleluia, quando alguém está te afrontando, quando alguém, aleluia, está tentando meter medo em você. Enquanto muitos estão com medo, você não pode ter medo. Sabe por quê? Porque quem está dando oportunidade para você não é Saul. Quem está dando oportunidade para você não é Aminadab, Eliabe, Samar. Não, quem está dando oportunidade para você é Deus. Foi aquele que te ungiu, foi aquele que te escolheu, foi aquele que resolveu te levantar. Tinha gente melhor para levantar, mas é você, é para você. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele chega, quando ele chega, o gigante sai, desafiando Saul, desafiando, aleluia, o povo de Deus. E todos, quando olhavam para Golias, se amedrontavam. Diz a palavra do Senhor que eles temiam, tinham medo, porque Golias chamava, aleluia, me dá um campeão, me dá um homem, Saul. Não precisamos colocar os exércitos para lutar, me dá um homem. 40 dias, irmão. Lembra de Jesus no deserto? 40 dias e 40 noites. Oh glória, aleluia. No último dia do jejum, Satanás apareceu para ele,
desafiando. Mas o Senhor, aleluia, venceu Satanás. Que nem Davi venceu o gigante Golias. Oh glória, aleluia. Davi, quando viu aquele homem, Davi disse: quem é esse incircunciso para dizer assim e assim contra o exército do Deus vivo? Quem é esse sujo? Quem é ele? Aleluia. E daí começava a dizer: ó, presta atenção nisso aqui, irmão. A oportunidade do homem vem para tentar desviar a oportunidade de Deus. Quando Davi fez essa pergunta, disseram assim: aquele que matar esse gigante se casará com a filha do rei, será isento de imposto e viverá para sempre no palácio do rei. Oh glória, oh glória, aleluia. Davi não estava ali para exaltar o homem, Davi estava ali para exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia. Quando Davi ouviu isso, Davi disse: eu vou lutar contra eles. O seu irmão, aleluia, o seu irmão, quando ouviu ele dizer que ele ia lutar contra o gigante, o seu irmão chamou ele e disse: o que é que você está fazendo aqui? Olha só, irmão, saia de perto de pessoas assim, pessoas que não te levam para a oportunidade de Deus, mas pessoas que querem diminuir você, para você não fazer o que Deus quer, para não fazer a vontade de Deus. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de nosso Pai para estar aqui? Eu conheço a sua presunção. Sabe o que eu estava querendo dizer? Você não passa de um pastorzinho meio tigela. O que é que você fez com as poucas ovelhas? Olha, poucas ovelhas de nosso Pai, dizendo, diminuindo ele, dizendo: você é um pastorzinho. O que você está fazendo aqui, pastorzinho? Oh glória. Mas foi Deus quem levou ele para aquele cenário. Foi Deus quem levou ele para aquele cenário. Aleluia. Deus está preparando um cenário para alguém aqui. Deus está preparando um cenário para alguém aqui. Vão tentar te barrar, vão tentar te diminuir, vão tentar, aleluia, desqualificar a tua chamada, mas aleluia, não perca o foco, não perca. Você tem um propósito na terra. O Senhor te chamou para engrandecer o nome dele. O Senhor te chamou para louvar o nome dele. Seja no tempo de bonança, seja, aleluia, sentado à mesa, aleluia, sendo derramado óleo na tua cabeça, ou seja, na batalha, aleluia, com uma funda, aleluia, Deus, uma pedra na mão. Oh irmão, você não está entendendo o que eu estou falando aqui. É Deus quem levantou você, é Deus quem está te dando oportunidade. Não é o homem vai te diminuir, o homem vai querer te barrar, o homem, aleluia, vai colocar um obstáculo. Mas lembre daquilo que você fez no culto, lembre, aleluia, a Deus, das experiências que Deus te deu, matando o leão, matando o urso. Lembre, foi Ele quem te deu graça para matar aquele leão, foi Deus que deu graça para você matar aquele urso. Ele vai te dar graça para você vencer esse obstáculo grande. Aleluia. Quando aparecer algo grande no teu caminho, encare. Quando Deus colocar algo grande na tua mão, encare. Porque não é teu, é de Deus. Se é Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai ser contigo, Ele vai te dar vitória, Ele vai abrir as portas. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele tirou, aleluia, Moisés, aleluia, que rebanhava as pequenas ovelhas e bodes, aleluia, do teu sogro Jetro, aleluia, para dominar sobre um povo, cerca de quase 3 milhões de pessoas. Aquele povo, irmão, aleluia, um povo obstinado, um povo duro. E quando chegou na beira do mar vermelho, Deus, ele não sabia o que fazer. Deus falou: marcha, não é hora de marchar, não pare, marcha. Mas Senhor, só tem uma marcha, porque eu vou abrir o mar, eu sou contigo, foi eu que te dei essa missão, foi eu que te dei essa chamada, então marcha.
pessoas pessimistas, que não conseguem ver a obra de Deus na tua vida. Fique perto de homens de oração, fique perto de homens de jejum, homens que gostam de estar na casa do Senhor, pessoas que gostam de estar, aleluia, na casa de Deus, nos cultos, envolvido. Ah, não, vou para um churrasco, ah não, vou para um aniversário, ah não, vou para um batismo. Irmão, não faça isso. Venha para a casa do Senhor, se envolva com as coisas de Deus, porque Deus pode te dar uma oportunidade hoje. Ela é única, ela é única. Oh glória, oh glória, aleluia. E quando ele, aleluia, sai do seu irmão, ele se desvia do seu irmão. Quando ele se desvia do seu irmão, aleluia, ele chega perto de Saul, porque alguém anuncia: Saul, tem alguém aí que se vai lutar contra o gigante. Saul manda chamar. Quando Saul manda chamar, vem aquele menininho, pequenininho, aleluia. Ele olha e fala: não, isso daí não. Aquele homem lá, ele é guerreiro desde a sua mocidade, desde quando ele era menino, ele é guerreiro, olha o tamanho dele, olha o seu tamanho. Não, engraçado, irmão, que Saul conhecia o gigante Golias desde a sua mocidade, sabia que ele era guerreiro desde a sua mocidade, mas não sabia que a presença de Deus, que era para estar na vida dele, estava em cima da vida de Davi. Aleluia, oh glória. Saul era o homem mais alto daqui para cima, ó. Israel era ele mais alto, sobressaía todos, não tinha ninguém mais alto que Saul em Israel. Mas quando ele chega no vale de Elá, ele encontra alguém mais grande do que ele. E quando ele encontra alguém mais grande do que ele teme. Só que daí, aleluia, Deus aparece alguém mais pequeno que ele, para lutar com alguém que é mais grande do que ele. Oh meu Deus do céu, aleluia. Aparece alguém mais pequeno que ele para lutar com alguém que é mais grande do que ele. Sabe o que ele faz? Ele fala: já que você quer, então veste a minha armadura, pega a minha espada, pega minhas armas, aleluia. Mas tem hora que a gente tem que lutar com aquilo que Deus nos deu. Aleluia, você entendeu? Tem hora que a gente tem que lutar com aquilo que o Senhor nos deu. O que Deus deu para você? Pastor, não sei pregar. Vai com aquilo que Deus te deu. Aleluia. Pastor, não sei orar. Vai com aquilo. Você não sabe orar? Oração do Pai Nosso, irmão. Deus ensinou, o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Se você falar que você não sabe orar, você está chamando Jesus de mentiroso, porque Ele ensinou a orar. Eu não sei louvar, sabe o que falta na nossa vida? Falta a gente ter convicção daquilo que a gente faz aqui em cima e daquilo que a gente faz lá fora também. A gente tem que ser convicto que Deus é na minha boca. Eu tenho que pregar convicto daquilo que eu estou pregando. Eu tenho que convencer primeiramente a mim e depois convencer quem está me ouvindo. Se não tiver convicção naquilo que você está fazendo, irmão, me perdoa. Aleluia. Volte. Comece de novo. Aprenda de novo. Que jeito, pastor? Faça um curso de teologia. Vem na escola bíblica dominical. Tem escola bíblica? Tem, pastor? Não? Vem no ensinamento. Culto de ensinamento. Pastor ensinando. Vai vendo. Vai ali, ó. Olhando, observando, marcando, aplicando. Quando eu aplico a palavra de Deus em mim, eu prego sem abrir a minha boca, porque eu vou viver aquilo que eu estou aprendendo, eu vou viver aquilo que a Bíblia fala. Então, quando eu vivo, a minha vida se torna uma pregação. Para onde eu vou, alguém vai me observar e dizer: eu quero ser crente igual fulano, eu quero ser crente igual Bertano. Se for para mim ser crente igual Cicrano, eu não quero. Aleluia. Por quê? Porque tem gente que escandaliza o nome do Senhor, tem gente que escandaliza, aleluia, o nome da igreja, tem gente que escandaliza o reino de Deus, mas tem gente que prega sem dar uma palavra. O testemunho dele fala mais alto do que o microfone que eu estou pregando. Não, você não está entendendo o que eu estou pregando, irmão. Eu tenho que ser convicto daquilo que eu vivo, eu tenho que viver a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora tem crente, irmão, aleluia, que é crente o ano inteiro, mas quando chega
aplicação da palavra de Deus à vida. Quando a gente aplica a palavra de Deus, a primeira coisa que nós fazemos, a gente nega a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor. Já estou terminando, aleluia. Ele diz: eu não sou acostumado a andar com essas coisas, eu não vou poder ir, aleluia, com a sua armadura. Oh glória. E ele pega, meu irmão, a fita, ele pega o seu surrão, pega o seu cajado e passa no ribeiro e pega 5 pedrinhas e vai de encontro com o gigante. Oh glória, oh aleluia. Aí você fala: mas o que é que tem a ver? O que é que tem a ver a oportunidade com o texto que você lê? Em todo tempo sejam altos teus vestidos e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Aleluia. Lembra quando eu falei assim que Deus ele sai da eternidade e invade o cronos, invade, aleluia, a nossa cronologia, invade o nosso tempo para trazer a oportunidade para nós? Lembra? Aleluia. Deus tem 2 atributos que não é falado, não é muito pregado nas igrejas, não é muito ensinado. Primeiro atributo, imanência. Toda a criação de Deus, você vê, aleluia, toda a criação de Deus que você vê, árvore, passarinho, sol, lua, ali você vê Deus, você consegue ver Deus. Uma formiga você consegue ver Deus, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque ele é imanente. Toda a criação emana Deus, emana a presença de Deus. E ele é também transcendente. O que é transcendente? Ele é maior do que a sua obra. Você vê esse céu aqui que nós vemos todos os dias? Esse céu aqui foi Deus quem fez. Então ele transcende, ele ultrapassa, ele é maior do que o céu. Você já viu o tamanho do céu? Aleluia. Você já viu o tamanho do mar? Ele é maior do que o mar. Diz a palavra do Senhor que as águas do oceano estão na concha da tua mão. Imagina o tamanho dele. A terra, ele diz que a terra é como se fosse pó na balança. Olha só, aleluia, pó em a sua balança. Imagina o tamanho de Deus, aleluia. Agora eu fico imaginando, irmãos, Deus saindo da sua eternidade, daquele tamanho, e entrando dentro de Davi. Ó, presta atenção, entrando dentro de Davi, aleluia. Um Deus grande, um Deus, aleluia, enorme, um Deus que você não consegue contar, aleluia, o seu tamanho em peso, em medidas, em largura. Você não consegue, aleluia, comparar ele com nada, porque ele é muito grande. O Deus que nós servimos, ele é muito grande, aleluia. Só que ele sai da sua eternidade, invade o nosso cronos, invade, aleluia, o nosso tempo e entra dentro do homem. Naquele tempo ele era dado por medida, aleluia. Quem era ungido recebia uma porção da tua presença para fazer coisas extraordinárias, aleluia. Por isso que Davi derrotou o gigante, matou o gigante, porque a presença de Deus estava dentro de Davi. Agora imagina um Deus grandão, bem grandão, aleluia, um Deus, aleluia, que transcende todas as coisas, entrando dentro de um homem, aleluia, Deus, um homem pequeno, para matar, aleluia, alguém maior do que ele, destruir alguém maior do que ele, aleluia. Aí tem gente que fala assim: era Davi, não era Davi, era Deus dentro de Davi, era ele saindo da sua eternidade, invadindo o cronos, aleluia, e trazendo a oportunidade, aleluia. O que ele precisava fazer? Era só ele aceitar, era só ele pegar, aleluia, Deus, naquela tocha de cabelo e segurar a oportunidade que Deus está dando, porque quando Deus dá a oportunidade, ele se incumbe de fazer o resto. O que eu tenho que fazer? É só aceitar, é só deixar, aleluia, Deus trabalhar através de mim. Eu não consigo, mas ele consegue. Eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho, mas ele tem. Oh glória, tem alguém que está entendendo aqui, aleluia, Deus, aleluia, oh glória. E como que é esse tempo? É o tempo do óleo, é o tempo da santidade, é o tempo que você está ligado com as coisas lá do céu.
porque quando você está ligado com as coisas lá no céu, fica mais fácil para ele sair da eternidade e usar a tua vida, usar, aleluia, o teu cajado, usar a pedra, usar a queixada de jumento, aquilo que você tiver para fazer, faça, segundo as tuas forças, porque Deus é contigo. É isso que diz a palavra do Senhor, aleluia, oh glória. 1 Samuel capítulo 10 versículo 9, aleluia, e o Espírito do Senhor descerá sobre ti, oh glória. Samuel dizendo para Saul: o Espírito de Deus descerá sobre ti, e você será transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem à mão, faça o que achar tua mão para fazer, porque Deus, Ele é contigo. Ai, não vou parar de pegar, aleluia. É o tempo da oportunidade, é o kairos de Deus, o tempo da mudança. Aleluia, aleluia. Davi não tinha nem do que se vangloriar. Davi não tinha nem que ter, aleluia, a glória de Deus, que chamar para si a glória, porque ele sabia que não era ele. Ele sabia, aleluia, que com as suas forças, com o seu cajado, com a sua funda, ele não conseguiria. Aleluia. Mas ele estava com a presença de Deus, cheio de Deus. Oh glória. Quem sabe hoje Kairos está passando por aqui. Quem sabe hoje, aleluia, glória a Deus, Deus está dando a oportunidade para alguém segurar firme, pegar ele firme, aleluia, pela coxa de cabelo. Lembra, aleluia, de Jacó? Jacó, filho de Padã, quando ele vai, aleluia, se desviar do lugar em que ele deitou a sua cabeça e fez promessa para Deus. Aleluia, dizendo: Senhor, se tu me der comida, me der sapato, me der um lugar para me pousar, quando eu voltar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Deus estava lá em cima, no topo da escada. 20 anos se passou. Aquele ser que estava lá em cima do topo da escada ficou esperando, sabe o que? Jacó subir. Jacó subiu. Jacó só cresceu materialmente. Espiritualmente não cresceu nada, não subiu, não teve experiência com Deus. Só enganou o marido, só enganou o irmão, enganou, foi enganado pelo sogro, depois enganou o sogro, tomou tudo que era do sogro e veio embora. No meio do caminho, aquele ser que estava lá no topo da escada estava aqui embaixo, depois de 20 anos esperando ele. Já que você não sobe, eu desço. Já que você não sobe e não chega até aqui, eu vou descer até você. Já que você, oh glória, tem alguém que está entendendo, aleluia, eu vou me apresentar, e é a oportunidade de você mudar de identidade, é a oportunidade de você mudar a tua história, é a oportunidade que eu vou te. E quando ele viu o anjo, ele falou: não vou perder essa oportunidade, agora não, agora eu vou segurar esse anjo. E segurou, e o anjo disse: me solta. Ele disse: eu não te solto, me larga, eu não te largo. Por quê? Porque a alma vem vindo. Qual é o teu nome? Por que tu quer saber meu nome? O meu nome é maravilhoso, aleluia. Me larga. Até que ele tocou na coxa de Jacó. Jacó saiu mancando, aleluia, mas ele trocou o nome de Jacó para Israel. De hoje em diante, aleluia, você não se chamará mais Jacó. Quando ele disse: qual é o teu nome? Não tinha como ele mentir, não tinha como ele falar para o teu pai Isaac: eu sou Esaú, passa a mão em mim para ver se eu estou peludo, se eu não estou. Não tinha, porque ali era Deus. Diante de Deus não tem como mentir, diante de Deus não tem como se disfarçar, diante de Deus não tem como se passar por outra pessoa. Quando ele disse: eu sou Jacó, enganador, usurpador, ele disse: eu vou trocar o teu nome hoje, vou mudar a tua caminhada. Tu não vai andar da mesma maneira, vai andar mancando, mas mudado, transformado, é abençoado no nome do Senhor Jesus. Oportunidades que Deus dá. Aleluia. Aí o pastor chama: irmão, vem aqui, tem um departamento aí que eu quero colocar em prática, o departamento da família. Eu vi que você trata muito bem a tua esposa, trata muito bem a tua filha, o teu filho, e eu quero colocar você como líder desse departamento. E é Deus. Você acredita que é Deus? Deus invadindo tronos e dando a oportunidade. Aí você fala assim: pastor, posso orar? O pastor fala: ué,
Até a hora que o pastor fala, meu, vai, olha, ainda está ali, ó, a mecha de cabelo está ali para você pegar. Mas a hora que você chega em casa e senta com a esposa e fala assim, vai ser problema para nós, vai ser luta, vai ser prova. Eu acho legal nós não pegar não. Você está rejeitando a oportunidade que Deus está te dando. Olha a situação que nós estamos passando. Olha o que nós estamos vivendo. Olha, mesmo você tratando bem, mas tem prova, irmão, não tem luta. Mas é nessas horas que Deus, Ele dá a oportunidade para a gente dar a volta por cima. Deus, Ele quer cumprir com o propósito dEle. O propósito de Deus na vida de Davi era matar aquele gigante e o nome do Senhor ser glorificado, o nome do Senhor ser exaltado. Não é pelo teu benefício, não é pelo teu ego, não. Deus está fazendo isso para o nome dele ser glorificado, mas Ele não vai te deixar de mão abanando. Aleluia. Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Ele disse aqui, 100 vezes mais, e ainda a vida eterna lá no porvir. Oh glória! Não é a respeito de ter, é a respeito de ser, não é a respeito de adquirir, é a respeito de conquistar aquilo que está lá em cima. Quando você, aleluia, aceita uma oportunidade aqui, você está dizendo assim para o céu: eu estou aqui, ó, sou cidadão daí, vou lutar aqui, batalhar aqui, para mim chegar aí, oh glória, e lá terá galardão, irmão, aleluia, oh glória, uma salva de palmas, Jesus. Não despreeze a oportunidade de Deus na tua vida, a oportunidade de Deus na tua vida. O pastor chegou para mim e disse: pastor, eu quero colocar o senhor como líder de departamento de comissão de festa. Eu falei: o que é isso, pastor? Nem sabia o que era. Ele falou assim: toda festa da igreja é um problema seu. Eu falei: lá, o problema já é meu. Você não sabe o que é mexer com festa de igreja. Você não sabe o que é. O pastor Paulinho deve entender um pouco o que eu estou falando. Meu irmão, é uma guerra, é uma luta. Aí eu falei: é Deus que está mandando? É, daqui. Quero que você seja superintendente da escola bíblica. É Deus que está mandando? É, daqui. Tem dia, irmão, que eu estou aqui, nossa. Que nem hoje mesmo, subi aquela escada ali, meu Deus do céu. Mas se eu rejeitar, oh glória, se eu rejeitar, aleluias, eu vou saber o que é que Deus vai fazer através de mim. Quantos pregadores Deus vai levantar na escola bíblica dominical, que eu sou superintendente? Quantos casais de missionários, alguém que é no departamento da família, aleluia, que alguns estão dando, sabe o que? Assistência. Você não tem, aleluia, ciência disso, mas Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que eu preciso fazer, pastor Rubens, para mim pegar as oportunidades de Deus? Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Foi Deus quem deu, pastor, foi, pega. Foi Deus quem mandou, pastora, foi, pega. Oh glória, oh aleluia. Se Deus está te dando, Ele está te dando graça. Se Deus está te dando, Ele está te capacitando. Se Deus está te dando, aleluia, Ele vai te dar as armas certas para você destruir esse gigante. Não tenha medo, não tenha medo, mas mete o peito, mete a cara no nome de Jesus. Se coloque de pé, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, eu quero orar por você. Quero orar por você. Todos os homens da Bíblia, todos os homens da Bíblia que foram chamados, eles não eram muitos corajosos, porque cada vez que Deus falava para eles assim, ó, para Jeremias mesmo, o Senhor disse assim, ó: eis que hoje eu te coloco como profeta sobre as nações. Ele sempre tem uma desculpa, mas Senhor, eu não passo de uma criança. Moisés: Senhor, eu sou pesado de lábios, chama meu irmão. Gideão: mas como isso se fará?
Todos têm uma desculpa. Todos. Mas o Senhor sempre está dizendo: é eu que vou fazer. O negócio é comigo. Você só vai lá como meu embaixador. Oh glória, aleluia. Você só vai lá como meu embaixador. Sou eu. A embaixada, aleluia, é você que toma conta. Mas é eu, aleluia. Você vai me representar. Eu estava lendo esses dias 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Aleluia, o apóstolo Paulo dizendo assim: somos embaixadores da parte de Cristo. Embaixadores da parte de Cristo. Você sabe o que é o embaixador? O embaixador é alguém que representa o Estado, a pátria dele. Aleluia. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos representando o reino de Cristo aqui na terra. Aleluia. E eu fui estudar, irmão, para ver o que era isso, a embaixada. A embaixada dos Estados Unidos aqui, ninguém entra lá sem a ordem dos Estados Unidos. Ninguém entra lá se não tiver um visto. É a mesma coisa, você está entrando em um pedaço do território da América. Você só entra lá, aleluia, se tiver um visto do presidente ou alguém, um chanceler que possa, aleluia, dar um visto para você entrar lá. A embaixada dos Estados Unidos é muito respeitada. Qualquer embaixada é respeitada. Aleluia, Deus. E aquele pedaço ali é um pedaço da América, a casa dele, onde ele mora, onde o embaixador fica. A embaixada dos Estados Unidos é um pedaço da América. Quando começa uma guerra, a primeira coisa, aleluia, que os americanos fazem é mandar um avião para cá, para tirar, aleluia, Deus, quem é embaixador dele, levar embora, para depois começar a guerra. Ninguém começa a guerra enquanto os embaixadores não são tirados. O pastor Paulo Lima já entendeu. Aleluia. Ninguém, aleluia, Deus, vai ser de maneira nenhuma morrer nessa guerra, porque enquanto eles não forem tirados dali, a guerra não começa. Aleluia. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, a hora que vir o caos, a hora que vir a destruição, nós já não estaremos mais aqui. Porque a embaixada de Cristo será tirada, a embaixada de Cristo será tomada. Oh glória! Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Alguém pode até ridicularizar a sua vida, alguém até, aleluia, pode te caluniar, zombar de você, mas tocar em você não toca, porque o território que você está é guardado pelo Senhor Jesus. A embaixada que você pertence é a mais respeitada do mundo. Aleluia. Você, deixa eu ver quem é embaixador de Cristo aqui. Aleluia. Você representa ele aqui. Então não fique aí, irmão. Aleluia. Negando as oportunidades que o reino lá em cima está delegando para você. A autoridade que o reino do céu está delegando para a tua vida, no nome de Jesus. Eu quero orar para você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está esse povo, aqui está, Senhor, aleluia, a igreja do pastor, a igreja do Deus querido, aleluia, juntamente com o seu pastor, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar todos os irmãos aqui da BR. Eu quero abençoar, meu Deus querido, aleluia, o pastor hoje da igreja, o pastor Paulo Lima, sua esposa que não está aqui. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor, levantar aqui embaixadores, pessoas, aleluia, que não vão rejeitar as oportunidades que o Senhor tem para com a nossa vida, aleluia, tem para conosco, Deus, que eles possam, Pai, aleluia, ser sensível à tua voz, para te ouvir e aceitar, Senhor, todo o chamado teu, aceitar toda a oportunidade tua, meu Deus querido, aleluia, porque aqui eles terão 100 vezes mais, e ainda, Senhor, a vida eterna lá no porvir. É o que eu te peço, Pai, é o que eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.